Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, aparece cada vez mais por aí, né? Seja na política, na cultura, a tal da teologia do domínio. Uhum. E olha, o material que chegou para a gente analisar é bem variado. Tem artigo de teólogo, trabalho acadêmico, transcrição de vídeo. E até a página da Wikipédia para dar um panorama geral. Exato. Então a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça. O que é essa teologia, de onde ela veio e principalmente como ela aparece no nosso dia a dia, aqui no Brasil. Isso aí. Ok, vamos desvendar isso. É um ótimo ponto de partida. E a primeira coisa a entender, eu acho, é que teologia do domínio não é uma coisa só, uma doutrina fechada com manual, sabe? Ah, não é uma caixinha. Não. É mais como um guarda-chuva. Cobre um monte de ideologias político-religiosas diferentes. Mas com algo em comum. Sim, todas elas têm um objetivo central. A ideia de que a vida pública, o Estado, a sociedade, tudo deveria estar sob o domínio de uma interpretação bem específica da lei bíblica. E o mais curioso é que essa construção toda, que parece gigante... Ela se apoia basicamente numa única passagem do Gênesis. Peraí, uma única passagem? Então vamos começar exatamente por aí. Que texto é esse que serve de base para um projeto tão ambicioso? O texto-chave é Gênesis, capítulo 1, versículo 28. A tradução mais comum que a gente encontra diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que vive e se move sobre a terra. E a famosa versão da Bíblia em inglês, a King James, usa a expressão have dominion over. Que dá origem ao termo dominionismo. Exato. Mas, assim, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu estava lendo as fontes e vi que essa interpretação, ela está longe de ser um consenso. Longe é pouco. Na verdade, ela é super contestada. E como? Vários dos textos, especialmente os de análise teológica, trazem uma crítica bem forte do Leonardo Boff a essa leitura. Ele diz que é uma interpretação, assim, literalista. Pega o texto ao pé da letra. Exato. Ignora completamente que ele foi escrito há milhares de anos, em outro idioma, em outra cultura. Quando você vai olhar o hebraico original, a história muda de figura. Muda como? Então, a palavra que traduziram como dominar, em hebraico é hadash. E hadash, no contexto da época, não significava oprimir ou explorar. A ideia era mais de governar bem, como um bom rei que cuida do seu reino. E a outra palavra? Subjugar. Subjugar é kabash. E também não tinha essa conotação de violência que tem pra gente. Seria mais algo como cuidar dos súditos com sabedoria. Incrível. Então, a base de todo um projeto de poder global pode ser tipo um erro de tradução. Ou, pior, uma escolha deliberada de ignorar o sentido original. É uma possibilidade que os analistas levantam. Isso muda tudo. A ideia original era de zelar, de cuidar, não de dominar no sentido de esmagar. Precisamente. E tem mais. O Boff e outros analistas apontam que os defensores dessa teologia convenientemente ignoram a segunda versão da criação, que está logo ali na frente, no capítulo 2 de Gênesis. Existe uma segunda versão? Sim, uma outra narrativa, mais poética. E nela, a missão que Deus dá ao ser humano é de cultivar, em hebraico, abad, e guardar, chamar, o Jardim do Éden. Cultivar e guardar. São verbos que indicam cuidado, parceria, harmonia com a natureza, sabe? Não tem nada a ver com dominação. Entendi. Ou seja, segundo essa análise, a base bíblica para a teologia do domínio não é só frágil. Ela é construída em cima de uma leitura muito seletiva e, para muitos teólogos, distorcida. Certo. Mas a gente sabe que ideias não precisam ser academicamente corretas para ganhar o mundo, né? Se a base bíblica é tão questionável, como é que isso se transformou num projeto político tão forte, tão articulado? Aí as fontes jogam a gente lá para os Estados Unidos nos anos 70. O reconstrucionismo cristão. Exato, de base calvinista. Mas o grande ponto de virada, o momento em que a coisa sai da teoria e vai para a prática mesmo, foi a eleição presidencial de 1980.
A disputa era entre Jimmy Carter e Ronald Reagan. E o Jimmy Carter era o cara super religioso, certo? Um batista devoto. Talvez o presidente mais genuinamente evangélico da história dos Estados Unidos. As fontes contam que ele orava várias vezes por dia no Salão Oval, lia a Bíblia. Era uma fé pessoal muito profunda. Só que tinha um detalhe. Ele governava como um presidente laico. Ele acreditava firmemente na separação entre a fé pessoal dele e a gestão do Estado. para ele uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Exatamente. A relação dele com Deus era uma: ser o presidente de todos os americanos, de todas as fés e também dos sem fé, era outra. E isso não foi o suficiente para um grupo que estava se formando na época, a tal da nova direita cristã? Não foi. A sacada deles, pelo que o material aponta, foi genial do ponto de vista político. Eles disseram, olha, não adianta o presidente ser cristão no privado, ele precisa governar como um cristão. Isso, aplicando os princípios da fé nas políticas públicas. E aí eles se organizaram, apoiaram Reagan em massa e foram decisivos para derrotar o Carter. A partir daí, a porteira se abriu. E essa ação prática ganhou uma teoria, uma estratégia bem definida. Um dos ideólogos do reconstrucionismo, o economista Gary North, detalhou o que ele chamou de estratégia do duplo passo. É um plano de longo prazo. Um plano de 2 etapas, então? Qual era a primeira? A primeira etapa era usar a liberdade religiosa garantida pela Constituição como um escudo. A ordem era crescer e multiplicar. Foco total em aumentar o número de fiéis. Exatamente. Construir igrejas, escolas, mídias, sem fazer muito barulho político. O objetivo era criar uma massa crítica, uma base populacional tão grande que se tornasse uma força eleitoral impossível de ignorar. E a segunda etapa, imagino, é quando eles atingem essa massa crítica. Precisamente. Uma vez que o número é grande o suficiente para decidir eleições, a estratégia entra na fase 2, a do domínio. E aí o foco muda. Totalmente. O objetivo passa a ser a conquista das estruturas de poder, o legislativo, o executivo, o judiciário, para, aos poucos, ir implementando uma ordem social e legal baseada na interpretação deles da lei bíblica. É fascinante ver como isso foi pensado de forma paciente, estratégica, quase um manual de guerrilha cultural e política. Exato. E esse manual ganhou uma versão mais pop, né? Mais fácil de divulgar. É aí que entra a ideia do mandato dos 7 montes. Perfeito. É como se tivessem transformado a teoria densa do Gary North em algo mais palatável. Um plano de ação bem claro. Sim, a ideia foi popularizada por figuras como Sepp Peter Wagner, ligado à nova reforma apostólica. E a teoria é simples e poderosa. A sociedade é moldada por 7 áreas de influência, ou montes. E para estabelecer o reino de Deus na Terra. Os cristãos precisariam conquistar o topo de cada um desses montes. E que montes são esses? São 7. Primeiro, o governo, a esfera da política. Segundo, a educação, das escolas às universidades. Ok. Terceiro, a mídia, que forma a opinião pública. Quarto, as artes e o entretenimento, que moldam a cultura. Quinto, a religião, obviamente. Faltam 2. Sexto, a família, vista como a célula base da sociedade. E, por último, o 7º monte, os negócios, a economia. Ok, então a estratégia nasce e se consolida nos Estados Unidos, mas o que me impressionou no material foi ver como esse roteiro parece ter sido importado e adaptado aqui para o Brasil. É uma adaptação quase didática. E a gente vê isso acontecendo para além da política, né? O material fala algo sobre, por exemplo, o monte da educação ou da mídia? Com certeza. No monte do governo é o mais visível. A gente saiu de um único deputado evangélico em 1934 para uma bancada que hoje é uma das mais poderosas do Congresso. E tem aquele estudo do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Sobre a eleição de 2018, que as fontes citam bastante. É brutal. Ele mostra que a diferença de votos evangélicos para Jair Bolsonaro foi o que, matematicamente, decidiu a eleição. A primeira fase do crescer de multiplicar claramente atingiu seu objetivo. Sem dúvida. E nos outros montes? Bom, no monte da mídia é só olhar o crescimento de grandes redes de rádio e televisão ligadas a igrejas. Elas não só pregam, mas também têm noticiários, programas de auditório, uma linha editorial que influencia milhões. E nas artes? Suas as salas de exibição, criando uma cultura paralela, sabe?
Faz sentido. E na educação? Na educação, a influência aparece em debates como a defesa do homeschooling ou em movimentos como Escola Sem Partido, que, segundo os críticos citados nas fontes, busca moldar o currículo escolar de acordo com valores conservadores e religiosos. E por último, os negócios. Nos negócios, vemos a ascensão de empresários e executivos que unem o discurso de fé ao sucesso financeiro. A Marcha para Jesus é a síntese disso tudo, uma demonstração de força que ocupa o espaço público, o centro simbólico da cidade, para mostrar o poder e a presença em todos esses montes. Para fazer tudo isso funcionar, não basta só estratégia política. A teologia por trás também precisou se adaptar, né? O material aponta para uma mudança bem drástica no foco da pregação. Sim, e esse é um ponto crucial que os analistas destacam. Há um abandono progressivo da figura central do Novo Testamento, que é Jesus de Nazaré. A imagem do servo sofredor. Do que prega o perdão incondicional, do que manda dar a César o que é de César, separando as esferas, essa imagem vai perdendo espaço. E o que entra no lugar? Entra uma teologia centrada no Antigo Testamento. O foco se desloca para o Deus Pantocrator, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Um Deus que lidera batalhas. Exato, conquista territórios, aniquila inimigos. É uma teologia de guerra, não de paz. E com essa mudança de Deus, muda também o modelo do líder político ideal. Espera um pouco. O modelo passa a ser o rei Davi, o grande líder de Israel, mas que também é famoso na Bíblia por ter sido adúltero e ter planejado um assassinato para encobrir o caso. Exato. Isso parece uma contradição gigantesca. Como as fontes explicam essa escolha? É a grande sacada teológica desse movimento. Davi se torna o arquétipo do pecador ungido. Pecador ungido? A narrativa é, sim, Davi cometeu pecados terríveis, era um homem falho, mas ele era o ungido de Deus, o escolhido para cumprir uma missão divina. A unção dele, a escolha de Deus, estava acima da sua conduta moral pessoal. Mas isso não arrisca criar uma espécie de vale-tudo moral para o líder? Se ele é o ungido, a conduta dele, seja na vida pessoal, seja no discurso público, deixa de ser importante? Os textos analisam esse perigo e apontam exatamente para esse risco. O modelo do pecador ungido permite que líderes como Donald Trump, Javier Milei ou Jair Bolsonaro sejam vistos por seus seguidores religiosos não apesar de suas falhas morais, mas quase por causa delas. Como assim? A linguagem agressiva, as polêmicas, a vida pessoal conturbada, nada disso importa. Porque eles não são vistos como pastores ou santos, mas como generais escolhidos por Deus para uma guerra. A missão de salvar a nação do mal seria tão grande que os pecados do guerreiro se tornam irrelevantes. Exatamente. A unção blinda o líder de qualquer crítica moral. E essa ideia de guerra contra o mal, quando aplicada à política, tem consequências bem sérias, segundo os analistas. Sim, porque ela destrói a própria base do jogo democrático. A política, em sua essência, é a arte de negociar, de fazer concessões, de encontrar um meio termo para que pessoas com visões de mundo diferentes possam conviver. E quando você introduz categorias como bem contra mal, a negociação acaba. O adversário político deixa de ser alguém que pensa diferente e passa a ser a encarnação do mal. Exato. E com o mal não se dialoga, não se negocia. O mal se combate, se elimina. O opositor não é mais um adversário legítimo, é um inimigo a ser destruído. Isso envenena o debate público. E torna o compromisso, que é a alma da democracia, algo impossível. As fontes usam um termo bem forte para o projeto final. Uma distopia teonomista. Teonomista? Theos, de Deus, e nomos, de lei. Um sistema onde toda a vida social, todas as leis civis, são subordinadas a uma única interpretação da lei religiosa. O que, na prática, seria o fim do Estado laico e, segundo os analistas, da própria democracia liberal, que se baseia justamente na pluralidade de ideias e na proteção das minorias. Na visão dos analistas que examinamos, é exatamente essa a ameaça. É um projeto de poder que busca substituir o pluralismo democrático por um monolitismo teocrático. Então, para a gente amarrar tudo,
O que a gente viu aqui foi uma jornada e tanto. Começa com uma interpretação, para dizer o mínimo, polêmica de um único versículo da Bíblia. Uhum. Isso evolui para um projeto político super estratégico que nasce nos Estados Unidos com um manual de instruções e é importado e adaptado com sucesso ao Brasil. Com um plano claro de conquistar os 7 montes da sociedade. E, no fim, segundo a análise das fontes, essa visão de mundo muda a própria teologia para justificar líderes falhos e transforma a política numa guerra santa. O que representaria um risco fundamental para o nosso modelo de democracia. Exato. E para a gente terminar, fica uma reflexão que um dos textos provoca. A análise lembra que, num período da história ocidental, uma única estrutura religiosa conseguiu, de fato, dominar todos os 7 montes. As artes, o governo, a educação, a economia. Tudo estava sob seu controle. Esse período ficou conhecido na história como a Idade das Trevas. Exato. A questão que fica para pensarmos é: se a política é a arte de negociar as nossas diferenças para que a gente consiga viver em conjunto na polis, na cidade, o que acontece com uma sociedade quando essa negociação é substituída pela ideia de uma guerra santa contra um mal que precisa ser erradicado?